Ok, pessoal, já de volta e lembrando que hoje é sexta-feira, hoje é dia de pizza, que para o teresopolitano, sexta-feira é dia de pizza, né? E pizza é Mandacaru, lá no alto, lá pertinho da feirinha, Mandacaru. Vai lá hoje, vai lá comer uma pizza, tomar uma cerveja, um chopp, né? O tempo já esquentou um pouquinho, já tem o chopp e a cerveja. Viva la vida, Mandacaru. Minha gente, eu ainda estou me mantendo assim um pouco sentado, né? Por causa do dedo ainda incomoda, e ainda vai incomodar durante um tempo, de acordo com o ortopedista, né? Então, porque foi uma fraturazinha ali bem complicada. Então, às vezes eu fico muito tempo sentado, é por causa disso. É porque aqui eu apoio a perna, apoio o pé, aí fico relaxando aqui. A gente está vivendo momentos muito difíceis no planeta inteiro, no mundo inteiro. No Brasil, principalmente, que é onde nós vivemos, onde nós moramos. E a gente está vivendo, além disso, a gente está vivendo uma crise política, uma crise institucional no país, e a gente não tem como fugir dela. A gente está vivendo uma guerra de poderes, e a gente não tem como fugir dela. Estamos também dentro do Covid, naturalmente. Se antes nós já éramos um país com um número alto de pessoas que acabavam com a vida, de suicídios, hoje esse número aumentou. E o que é pior, está atingindo as jovens. Nós tivemos esse ano e o ano passado alguns jovens que tiraram a vida aqui em Teresópolis, aqui em nossa cidade. Já falamos sobre isso de outras vezes, mas estamos dentro do mês de setembro, que é o mês de alerta ao suicídio, o Setembro Amarelo. Então, essa semana eu já trouxe esse tema na visão espiritual da coisa, e agora trazendo uma psicóloga, que é a Maristela, a doutora Maristela, que todos vocês já conhecem, para falar sobre um tema tão difícil quanto esse, que até alguns anos atrás nem se falava isso em rádio e televisão. Eu, quando comecei a trabalhar, já falaram para mim, não se fala em suicídio. Não podia falar, era tabu. Hoje a gente já fala abertamente. Abertamente? Será que a gente já está falando disso abertamente? Doutora Maristela, já estamos falando abertamente sobre esse tema? Bom dia, Hélio. Obrigada mais uma vez por estar aqui na sua casa, na TV Diário, que eu já sinto que é minha casa também. Sim, com certeza. Aliás, ficou muito tempo sem vir visitar a sua casa. Verdade, eu tenho que voltar mais vezes. Hélio, nós temos sim que quebrar esse tabu, porque quantas mortes poderiam ser evitadas se a parte da sociedade também não fizesse uma pressão para não falar e os meios de comunicação meio que fecharam esse assunto. Era tabu mesmo, não podia falar. Não podia. Não Isso foi podia, uma ordem. era proibido sim. Nós também éramos proibidos de falar. E um dia eu dei entrevista aqui mesmo na TV Diário, e eu fui abordada na rua e disseram assim, você sabe que a sua entrevista vai sair do ar? Não vai ficar gravada? Falei, por quê? Porque você falou a palavra suicídio, e não se pode falar. Nós temos que tocar nesse assunto, temos que falar sim. Quanto mais a gente falar, mais a gente tira dúvidas, mais a gente fica inteirado da situação e pode ajudar alguém que está no nosso lado e que está dando pequenos sinais e a gente não consegue entender, mas se a gente estiver alerta, a gente entende, percebe e ajuda. Nós temos aí, por exemplo, você falou em pequenos sinais, as escolas, mesmo escola de criança, nós temos em casa, no trabalho, aonde esses sinais aparecem, quais são esses sinais e o que a gente faz para prestar atenção nisso. Bem, vamos abrir só um pouquinho falando do Setembro Amarelo. Setembro Amarelo, ele vem trabalhar, né, esse cuidado, essa prevenção ao suicídio, mas ele tem uma abordagem mais ampla, porque ele é um mês também que a gente fala sobre os transtornos mentais. Tá. Às vezes as pessoas têm alguém doente em casa e não conseguem identificar. Antigamente se falava assim, é o gênio dele, ele é assim mesmo, a pessoa é irritada, ele é assim mesmo, qualquer coisa explode. Às vezes a pessoa tem um transtorno bipolar, às vezes ela tem um transtorno esquizofrênico, mas lá atrás não se identificava como hoje a gente tem acesso para identificar e tratar. Tem tratamento para isso, a pessoa pode ter uma vida normal, desde que medicada, ela vai estar controlada, e, sabe, pode casar, pode namorar, pode fazer tudo, pode trabalhar, mas tem que estar devidamente medicada, tendo um acompanhamento médico e também um acompanhamento psicológico. Os sinais, né? Muita gente fala da depressão.
por isso que eu falei de doenças mentais, não é só a depressão. A depressão, ela vem nesse... É uma delas. É uma delas. Mas nós temos o transtorno de ansiedade, quando ele é muito alto, é a maneira que a pessoa tem de botar para fora. Se está acontecendo alguma coisa, né, na sua vida, dentre os aspectos que levam ao suicídio, ela não está dando conta de segurar essa situação, ela acha o caminho mais fácil, que é tirar a vida. Então, assim, mas as pessoas dão sinais como? Pela fala, pelo próprio comportamento. A pessoa que é muito quieta se agita, o agitado aquieta-se. Então, ele sempre faz um movimento contrário. E é a fala, né? Não aguento mais, está muito pesado, prefiro morrer. Às vezes a pessoa fala assim, se eu morresse, acabava com tudo. Por uma coisa simples. Ela está pensando em suicídio? Não, às vezes ela fez isso como, estou morta de cansada. Ai, gente, eu não aguento mais essa vida, não. Mas ela está falando de uma maneira até jocosa, até brincalhona. Mas quando isso se trata de uma pessoa que vem trazendo comportamentos disfuncionais, diferente daquilo que você está acostumado, é importante ter alerta, sim. Isso é a parte fisiológica. É a parte, olha, são três aspectos. A parte fisiológica é a parte das doenças mentais, né? É onde entram os transtornos. Que aí vem a esquizofrenia, transtorno bipolar, transtorno de ansiedade, transtorno depressivo. E nós temos também o transtorno ansioso-depressivo. Então, a pessoa que já tem isso pode potencializar, sim. Se ela não estiver bem acompanhada, bem medicada. É importante, as pessoas têm medo de ir ao psiquiatra. Gente, psiquiatra é um médico normal, como um gastro vai tratar do estômago, como um ortopedista vai tratar de uma fratura no pé. Não tem que ter vergonha, tem que ir. Um clínico geral ajuda? Sim, um clínico geral no primeiro momento ajuda, mas o ideal é procurar um psiquiatra, que é um médico especializado para isso. Não tem que ter o tabu, porque eu estou indo lá e eu estou louco. Este é o grande problema. Pessoa que procura um psiquiatra, procura um psicólogo, é maluco, está louco. Isso ainda existe? Muito, muito. Hélio, eu recebo pessoas de outras cidades, porque não se tratam na sua cidade de origem, porque não quer que as pessoas vejam. Assim como tem gente de Teresópolis que vai para o Rio de Janeiro, semanalmente, passar num psicólogo lá, para não ter que passar aqui, para que ninguém veja entrar num consultório. Ainda também é tabu, infelizmente. Mas nós temos, assim, você falou aspecto fisiológico, né? Nós temos os aspectos sociais. A pandemia é um aspecto social que está acontecendo. Sim. Ela é um problema de saúde, mas que está afetando a sociedade como um todo. No início do seu programa, eu estava assistindo, porque eu sou esperta, né? Ele ficou vendo o que, é que você vai falar. Principalmente no que bate a minha fala. E você falou sobre as pessoas saírem, se sociabilizarem. Não foi isso que você falou no início? Falei. Então, isso é importante. Tem muita gente que está assim, muito bitolada, muito neurótica, com medo da pandemia, e não sai para nada, e tem todo um protocolo até exagerado, e que faz com que os outros se afastem. E essas pessoas estão entrando em depressão. Mas por causa do quê? Está afastado, não está sociabilizando. Se nós temos hoje, em todo o país e lá fora também, as pessoas podendo se encontrar, desde que mantendo, como você disse, manter todos os protocolos de higiene, o uso da máscara. Se está tudo dentro de uma situação controlada, as pessoas vacinadas, por que não a gente voltar a sociabilizar em grupos pequenos? Nós somos seres sociais, nós precisamos disso. Aí, quando a pessoa está trancada dentro de casa, aí complica. Então, nós temos alguns aspectos também, tipo perda de emprego, uma empresa que vem a falir. Sabe? O aspecto financeiro pesa muito também no efeito tentativa de suicídio. Muitos tentam, outros são concretizados. Eu estou tirando por mim. Eu gosto de estar em casa. Eu me sinto bem quando eu estou dentro da minha casa. Eu gosto de televisão, eu gravo filmes para ver, enfim. Isso não me afeta. Mas aquela época da pandemia, em que eu fiquei muito tempo dentro de casa, chegou um determinado momento que eu já não estava me aguentando mais. Lógico, eu tinha problemas paralelos que estavam me deixando muito mal. Paralelos que eu digo à pandemia, por estar em casa, estavam me deixando tudo mal. Eu comecei a reagir, mas eu tenho essa facilidade.
Estela, eu não sei quais são os sintomas de uma depressão, porque eu estou sempre criando, eu estou sempre inventando, eu estou sempre agindo, saindo, trabalhando. Tá? Eu não sei quais são os sintomas. Mas aí vem a pergunta. Eu não estava jogando para dentro de mim, o gostar de estar dentro de casa, não seria assim um início, talvez, de uma depressão pelo tempo? Pode ser que sim, pode ser. A gente pode entender que hoje, né, nós já estamos aí há um ano e tanto, eu já parei de contar até quantos meses, estamos há um ano e muitos meses, vamos falar assim. Realmente bate um cansaço, que você não identifica muitas vezes se ele é físico, se é um cansaço mental, né? Também a gente sente uma tristeza profunda, uma chateação, uma dor mesmo, né? Que não sabemos explicar de onde vem essa dor. Só sabemos dizer que ela dói. Então, olha só, quando eu digo de aspecto social, isso acontece também com a criança. Não é só com o adulto, não. Nós estamos com um número muito grande de crianças. E, gente, prestem atenção no que os seus filhos estão vendo na internet, no que eles estão fazendo na internet. Porque, infelizmente, me chegaram 2 casos assim para pedir para atendimento, né? Eu posso abrir porque eu não estou atendendo ainda, mas o pedido foi baseado num print de conversa e de vídeo da criança marcando o suicídio. E crianças de tenra idade ainda, né? Pouca idade ainda. Crianças de 10 anos, 11 anos. Quando você fala dos adolescentes... Mas baseado em quê? Uma criança de 10 anos. Porque ele também está sentindo o que a gente ela está sentindo? Ele também está sentindo a mesma coisa que você, de ficar em casa, esse vai e volta para a escola, volta, não volta. Né? Tem criança hoje que a escola está voltando e a criança está com medo de ir. Porque viveu um pavor tão grande lá no início, foi tão conturbado para todo mundo lá no início, e não culpa as escolas de forma alguma, porque nós somos simplesmente jogados dentro de casa e trancados. E não sabemos ainda o que é? Pois é, a gente não sabia nada. Hoje, os professores conseguem se organizar melhor 1 ano e tanto depois. Mas, no início, foi complicado para todo mundo. E tem crianças que gostam de correr, gostam de brincar. Imagina todo mundo dentro de casa, pai tendo que trabalhar, mãe tendo que trabalhar, todo mundo em home office. Fica quieto. Não, eu estou trabalhando, eu estou em home office. Fala home office para a criança, ela não entende isso. O que é isso? Meu pai está trabalhando no computador, minha mãe está trabalhando no computador, mas ela quer atenção se os pais estão dentro de casa. Isso afeta. Afeta. Não pode mais brincar. Muita coisa aconteceu no início com relação às crianças. Quando as aulas eram gravadas, tinha criança que não queria entrar. Quando começaram a ser ao vivo, elas ficavam numa alegria muito grande, porque elas, inclusive, queriam mostrar o brinquedo para o outro coleguinha e conversavam. Até a professora trazer todo mundo para ela e iniciar a aula, ainda era meio tumultuado, porque as pessoas não se viam, as crianças não se viam. Então, isso leva também. Né? Tem uma série de situações. Mulheres que são abusadas, crianças que são abusadas. Então, para não ter mais, se submeter a isso, elas acabam preferindo morrer. Maristela, você acredita que essa geração que está aí, essas crianças, 10 até 20 anos, sei lá, ou talvez mais, essa geração, nós vamos ficar marcados? O futuro pode ser de mais difícil? Olha, vai ser marcado para todo mundo, né? Só que nós não estaremos mais lá para ver. Talvez quando essas crianças estiverem adultos ou até mais velhos na nossa idade, não que nós sejamos velhos, eu acho que a gente está na melhor fase da nossa vida, eu pelo menos entendo assim, né? Todo mundo fala, nossa, né? Já passou já 200, foi minha filha, que eu queria estar lá atrás com a cabeça que eu tenho hoje. Sim. Né? Mas essas crianças têm muito acesso, é um bombardeio de informação, é uma falta também da família. Eu trabalhava fora com 14 anos, eu tive a minha carteira registrada aos 14 anos e meio, mas eu me lembro de vir para casa almoçar, todo mundo almoçar junto no mesmo horário, jantar no mesmo horário. Eu venho de uma cidade do interior do estado de São Paulo, mas a gente conseguia fazer isso. Hoje, ninguém consegue fazer isso. As mães têm que trabalhar, os pais têm que trabalhar, às vezes deixam uma marmitinha já pronta com a comida da criança na noite anterior, fala, olha, você põe no micro-ondas quando você acabar a tua aula, esquenta, come. As crianças têm ficado sozinhas, elas têm medo.
Tem relatos das crianças que falam que ouvem barulho assim para o anoitecer, sabe? Quando vai anoitecendo e os pais não estão em casa ainda, vai trazendo medo a elas. É um barulho da rua, ou assim, a luz piscou por algum momento, alguma coisa, tipo, está chovendo. Elas ficam com medo. Então, são vários problemas que atingem as crianças. A separação dos pais. É uma dor insuportável para a criança. Nos últimos 10 anos, aqui em Teresópolis, nós passamos por alguns traumas. Entre eles, a chuva que deu aqui, a tragédia que nós tivemos há 10 anos atrás. As crianças que naquela época estavam ali com 8, 10, 12 anos e que viveram intensamente isso, principalmente as que viveram e que perderam pessoas, e 10 anos depois enfrentam uma pandemia, como é que vai ser isso daqui para frente? O que pode ser feito daqui para frente? Olha onde eu estou indo. E também os adultos, que vivemos há 10 anos atrás aqui em Teresópolis uma tragédia, e agora estamos vivendo uma segunda tragédia, e o que nós vamos fazer daqui para frente? O que nós podemos buscar para nos ajudar? Já que a doença, eu vou botar essa doença entre aspas, e a Maristela explica depois do comercial, esse momento mental que a gente está passando pode ser uma doença e a gente ficar pior. Fica aqui o questionamento e a gente volta já, depois do comercial. E lembrando o seguinte, daqui a pouco eu vou sortear um mixer da Original Drogaria. E falando agora sobre a Serra Med. É uma clínica, Serra Med, tem aqui bem próximo à prefeitura. Serra Med, são mais de 28 especialidades, além de acupuntura, auriculoterapia, terapia floral, reiki, são as terapias complementares. Exames laboratoriais, o hemograma por apenas R$ 40 você faz na Serra Med. Nós voltamos já.